E aí, boas-vindas ao The Foundry by Forge College. Bom, hoje a nossa missão é desenhar aquela planta de engenharia definitiva, aquela que vai dominar de vez o ambiente da Solana. Na nossa última análise, a gente deu uma olhada geral naquelas diferenças brutais entre os ambientes DevNet e Mainnet. Ficou bem claro que o que funciona perfeitamente lá no conforto do laboratório de testes, bom, nem sempre sobrevive à selva do mundo real. Um código super confiante pode literalmente dar de cara no muro. Então agora a ideia é descer até o nível da infraestrutura mesmo. Vamos entender exatamente como configurar a rede e os nós RPC para garantir aquela confiabilidade máxima e, claro, com o melhor custo-benefício possível. Beleza, então vamos mergulhar nisso. A nossa planta de hoje tem 5 pilares essenciais. Primeiro, o desafio da rede principal. Depois, aquele embate clássico, RPCs públicos contra privados. Em seguida, as estratégias de redundância e failover, passando pelo plano de controle e dados e, para fechar, a telemetria. Então, vamos lá. Número 1. O desafio da rede principal e as consequências reais de estar nela. Olha só, mudar uma aplicação para produção simplesmente vira o tabuleiro de ponta cabeça. É o outro jogo. O contraste é gigante. A DevNet? A DevNet é tipo uma caixa de areia amigável. As falhas acontecem e muitas vezes passam ali silenciosas. Agora, a Mainnet. A Mainnet é uma rodovia global impiedosa, operando em altíssima velocidade. Nela temos consequências econômicas reais, taxas pesando no bolso e limites de uso que são super rígidos. Aquele código que rodou liso nos testes, bombardeando a rede com tentativas agressivas achando que está tudo bem? Pois é, no mundo real, ele pode entrar em colapso total rapidinho só por esbarrar nesses limites estritos de esgotamento. Não tem perdão. O que nos puxa direto para a nossa seção 2. RPCs públicos versus privados e como escolher o caminho arquitetural certo. Bom, o ponto crucial aqui é termos certeza de que estamos na mesma página. Um endpoint RPC, de um jeito bem direto, é o nosso ponto de acesso. É literalmente a porta que conecta uma aplicação à blockchain da Solana. E essa porta pode ser pública, ou seja, escancarada e compartilhada com uma tonelada de outros projetos ao mesmo tempo, ou ela pode ser privada, auto-hospedada, garantindo um acesso totalmente dedicado e autenticado. Entender essa diferença é, sem dúvida, o primeiro passo para não se dar mal em redes descentralizadas. E essa ideia ilustra o problema de um jeito brilhante. É só imaginar que RPCs públicos são como aquelas ruas engarrafadas no centro da cidade, bem na hora do rush. É de graça? É, mas está tudo travado por causa daqueles vizinhos barulhentos, outras aplicações disputando o mesmo espaço e criando um trânsito super imprevisível. Já os RPCs privados? Esses são as vias expressas. Tem um pedágio? Com certeza, mas a viagem é previsível, super rápida e totalmente isolada daquela bagunça lá de fora. Quando a gente analisa esses atributos lado a lado, as coisas ficam bem claras. Olha o isolamento de acesso. Na via pública, é baixo, na privada é altíssimo. A vazão? Bom, no público ela oscila demais. Depende muito do humor da rede naquele momento. Já no privado, a vazão é alta e, mais importante, previsível. E a questão do custo é bem interessante. O público parece ser gratuito, né? Mas na verdade a gente paga um custo indireto gigante em formato de lentidão. O privado, por outro lado, cobra uma assinatura ou taxa de hospedagem logo de cara. Claro, a carga operacional de manter um nó privado vai ser bem mais alta. Mas, e aqui está o grande pulo do gato, a conformidade. RPCs públicos oferecem uma telemetria super limitada, enquanto os privados entregam conformidade completa. Estamos falando de retenção de logs, auditoria ou pacote completo, algo que é inegociável para aplicações reguladas. Seguindo em frente, vamos para a seção 3, estratégias de redundância e failover. Basicamente, como construir resiliência de verdade. Tem um princípio de infraestrutura que a gente não cansa de repetir em vários dos nossos guias da Forge College. Depender de um único endpoint é, sem exagero, pedir para ter problemas. Se aquele ponto falha, a aplicação inteira vai junto para o buraco. Para fugir disso, a gente usa padrões de redundância. Tem o failover ativo-passivo, onde um nó fica no batente e outro fica só de reserva, esperando. É ótimo para reduzir custo e complexidade. Tem o multi-endpoint ativo-ativo, que espalha o tráfego entre vários nós ao mesmo tempo, garantindo uma vazão absurda, mas exigindo um controle bem fino para não estourar as cotas. E tem também o salvador da pátria, a quebra de circuito, ou circuit breaker. Quando dá erro, ao invés da aplicação surtar e ficar martelando a rede piorando tudo, o circuito desarma. Ele evita amplificar a falha e recua com classe. O que é realmente interessante aqui é ver isso acontecendo na prática. Basta pensar em uma carteira digital num dia de lançamento super agitado. De repente, entra um pico gigantesco de acessos. Se não tivesse proteção, a carteira simplesmente congelava. Mas com o fluxo de resposta prontinho, é como mágica em 3 passos. Primeiro, o sistema detecta aquele erro chato, o 429, avisando que o limite de taxa estourou. Segundo, o Circuit Breaker entra em ação na hora e corta as chamadas para aquele endpoint afetado.
E terceiro, o tráfego é redirecionado de forma super silenciosa para um nó em standby. O resultado? A interface do usuário continua lisa, rápida e o pessoal nem desconfia do incêndio que acabou de ser apagado nos bastidores. E isso nos leva à seção 4, plano de controle e dados. É hora de dividir as responsabilidades. A grande sacada desse modelo mental é dividir o tráfego de acordo com a intenção. É a melhor forma de otimizar de forma genial o orçamento de confiabilidade. De um lado, a gente tem o plano de controle. Ele cuida daquelas ações críticas que vão alterar o estado da rede, tipo o envio de uma transação financeira. É uma ação super sensível, então exige isolamento, exige SLAs fortes e, claro, um RPC privado para garantir a entrega. Do outro lado, temos o plano de dados. Esse é focado só em leitura, tipo consultar o saldo. Como ele não altera nada na blockchain, ele aceita tranquilamente um cache, uma consistência eventual e pode rodar super bem numa pool de RPCs públicos para baratear os custos. Para colocar essa arquitetura impecável de pé no mundo real, a gente usa alguns padrões práticos fantásticos. O uso de um proxy dividido é um deles. Podemos ver esse proxy como um guarda de trânsito genial. Ele olha a chamada chegando, vê se é de leitura ou de gravação e roteia para o caminho certinho. Além disso, colocar camadas de cache de leitura com tempo de vida bem curtinho reduz demais a pressão na rede. Porque, convenhamos, dá perfeitamente para mostrar um dado atualizado na interface gráfica sem ter que ficar batendo desesperadamente na porta blockchain a cada milissegundo, não é mesmo? Vamos agora para a nossa última parte, seção 5, telemetria e conclusão. Como a gente mede o sucesso disso tudo? Bom, com toda essa engenharia montada, a gente precisa de um bom painel de instrumentos. Quais são os sinais de controle críticos que não podem sair da nossa tela? Taxas de erro e latência, de cauda. Essa latência é fundamental para mostrar as requisições mais lentas e revelar onde a máquina está engasgando. Outra coisa essencial é monitorar bem de perto as respostas de limite de taxa e os indicadores de enfileiramento, que mostram quando a infraestrutura está quase pedindo arrego. E, claro, retenção de logs para auditoria. Para aplicações em setores financeiros ou regulados, reter log não é uma boa prática elegante. É o oxigênio da operação. É uma exigência legal inquestionável. Isso tudo deixa a gente com uma provocação técnica excelente para fechar. O checklist de arquitetura está realmente pronto. A gente precisa saber exatamente quais chamadas de API vão para qual endpoint específico. E mais ainda, quais logs estão sendo guardados hoje para garantir toda a conformidade da aplicação amanhã. Quando a gente tem essa resposta na ponta da língua, a gente cria uma base de aço inquebrável para as próximas fases de monitoramento. E dominar tudo isso, essa infraestrutura e configuração de nós da Solana, é exatamente o que transforma projetos que antes eram frágeis em aplicações blindadas, prontas para o mercado global. Para quem quer continuar explorando e aprender muito mais sobre esse assunto e diversos outros temas vitais da Web3, o melhor caminho é acessar a plataforma educacional Forge.college. Lá tem uma gama gigantesca de recursos esperando para quem busca verdadeira excelência técnica. Muito obrigado pela companhia ao longo desta nossa análise de hoje e até a próxima!